E sobre tecnologia e inovação, nós vamos conversar agora, a partir de uma publicação feita pela revista Time, que produziu uma lista das 100 pessoas mais influentes no mundo da inteligência artificial. Dentre alguns nomes de bilionários e famosos, um chama a atenção de todos os brasileiros. Ana Helena Ulbrich, farmacêutica e cofundadora da No Harm. Fundou a empresa, fundou este negócio ao lado do irmão, o cientista de dados Henrique Dias, ambos conterrâneos, aliás, gaúchos, e foi lá do Rio Grande do Sul, nas conversas em família, num almoço em família, que saiu a ideia de uma aplicação para reduzir o número de erros em prescrições médicas. Ana Helena Ulbrich é a nossa entrevistada aqui no Jornal da CBN e eu agradeço pela gentileza de você ter aceitado o nosso convite. Bom dia para você. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Falei que a solução que vocês buscaram é para reduzir o número de erros em prescrições médicas. Imagino, claro, que você se deparava com este problema e foram buscar solução na inteligência artificial. Explica para nós como vocês chegaram a esta inteligência. Então, como farmacêutica do Hospital Conceição, com mais de 800 leitos aqui em Porto Alegre, eu tinha essa tarefa, né, de avaliar mais de 100 prescrições antes de liberar os medicamentos para serem administrados nos pacientes. E essa dificuldade, eu sempre me sentia insegura, né, de ter tantas prescrições para avaliar em tão pouco tempo. Então, conversando com meu irmão, a gente decidiu modificar o projeto de doutorado dele em inteligência artificial para criar um algoritmo que ajudasse o farmacêutico a identificar mais rapidamente na prescrição o que é incomum e o que é comum, né? Então, independente da experiência do farmacêutico, né? Uma ferramenta alertando aquelas prescrições incomuns, então, que são potenciais erros, que têm potenciais erros, né? Vai ajudar o farmacêutico nessa atividade. Então, a gente desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial que consegue detectar as prescrições incomuns, os itens da prescrição, né? Dentro do hospital, a gente tem prescrições com mais de 20 itens, né? Então, o farmacêutico tem a tarefa de olhar para essa prescrição em poucos minutos, definir se ela está adequada ou não. E esse algoritmo ajuda a identificar o que é comum e o que é incomum, alertando o farmacêutico nessa atividade. Interessante isso que você está falando, que fica bem claro que essa ferramenta não substitui o trabalho do farmacêutico, auxilia o farmacêutico que é responsável por avaliar aquela prescrição. Exato, então a gente sempre utiliza, a gente tem mais inteligência artificial no nosso sistema, esse é um deles, né, um dos algoritmos, e a gente sempre utiliza como suporte à decisão. O profissional da saúde que usa, que não é só o farmacêutico, né, a No Harm, ela é utilizada por médicos, enfermeiros, né, e sempre como suporte à decisão, para ajudar a agilizar o processo de trabalho dos profissionais da saúde. Além desse conhecimento que tanto você como seu irmão tinham e que se uniram para trazer essa solução, há um outro movimento importante de vocês, que foi de levar essa tecnologia, ou fazer com que essa tecnologia estivesse à disposição de todos os hospitais e farmacêuticos. Fala para nós, relata aqui para o nosso ouvinte como é que foi essa reflexão que vocês fizeram. Então, a gente tinha a possibilidade de ser uma empresa com fins lucrativos, né? E tinha alguns investidores interessados. Mas a gente percebeu que a nossa vontade era entregar de graça para o SUS essa tecnologia, né? Cobrando apenas dos leitos privados. Só que isso não é interessante para o investidor, né? Então, como a gente tinha condições de fazer isso sem ter um investimento, a gente preferiu criar algo que fizesse sentido para nós, né? Que fosse uma coisa que valesse a pena eu sair do meu trabalho, do meu emprego que eu já tinha, o dele que ele já tinha, para uma coisa que faz bem para nós e para a população. Então, eu já trabalhava no Hospital SUS e eu achava muito importante entregar essa tecnologia de graça, porque é difícil de que o hospital valorize
isso, né, e tenha condições financeiras de estar financiando o nosso projeto. Então, a gente queria entregar de graça para o SUS. Ana Helena, atualmente quantos hospitais no Brasil usam essa ferramenta? Mais de 150 hospitais usam a ferramenta em todas as regiões do Brasil a gente tem, e está cada vez mais aumentando, a gente vai chegar em mais de 200, provavelmente até o final do ano. A inclusão do seu nome nessa lista vai levar certamente esse seu projeto para outras fronteiras. Nós já temos alguns convites para ir para Dubai, Egito, Chicago. O Henrique já tinha ido para o Peru, para o Equador e para a Argentina, mas a gente quer focar mesmo no Brasil, que é o nosso propósito maior, né? Se a gente conseguir ir, a gente também está em conversa com a África do Sul, né? A gente tem alguns contatos, mas a gente ainda não quis ir tanto para fora, focar o nosso... nós somos 20 pessoas, né? São poucas pessoas para a gente conseguir focar no Brasil e fora. Então, a gente prefere focar mais no Brasil para daí ir para fora depois, né? Eu queria saber qual que é a expectativa de vocês em relação ao futuro, porque pelo que eu estava lendo aqui da ferramenta, é uma ferramenta que tem código aberto, ou seja, a partir dela, ferramentas semelhantes podem ser construídas. Então, vocês não têm a ideia, por exemplo, de ter um monopólio ou de ter uma saída única para esse problema que vocês identificaram? Não, nosso propósito é melhorar o sistema de saúde como um todo, né? Se alguma empresa quiser copiar no Harm e também fazer esse mesmo serviço, a gente vai alcançar mais pessoas. Isso que importa para nós, né? Trazer mais segurança para o sistema de saúde e que as pessoas não sejam prejudicadas, né? A gente sempre fala, a no-harm é sem dano, né? Então, a gente quer proteger as pessoas de um dano que, às vezes, é uma falha. O errar é humano, né? Então, a gente precisa ter barreiras dentro das etapas para evitar que o erro chegue no paciente. Então, quanto mais pessoas forem protegidas, melhor. E, Ana Helena, até queria chamar a atenção também, porque todo esse trabalho do seu irmão com ciências de dados se fez possível pela estrutura que ele tinha na universidade, na academia, no caso, na PUC do Rio Grande do Sul, que tem um investimento em laboratórios de tecnologia bastante reconhecido. Queria que você falasse aí sobre essa estrutura. Então, o Tecnopuc é um local onde a gente pode ter muitas conexões, e isso foi bem importante para nós, que a gente conectou com o hospital da PUC, né? Tem várias conexões. Hoje eles nos ajudam muito, né? Até com a comunicação, assessoria de imprensa, é muito, muito importante esse ambiente, nos ajudou muito a crescer a no-harm. Agora deixa eu entender uma coisinha aqui. E quando saiu a publicação da lista lá com o seu nome, qual foi a sua reação? Eu fiquei surpresa, né? Porque eu e o meu irmão, né, construímos juntos essa ferramenta, mas como ele é da tecnologia, eu imaginei que ele fosse, né, o selecionado para ficar entre os 100. Mas eles escolheram a mim para ficar como representante da no-harm, né, nessa lista. Acredito por eu ser representante do problema em si. E então acredito que tenha sido por isso. Foi uma surpresa para mim, mas eu acho que o que mais importa aqui é a gente levar a no-harm, né? Então, a no-harm não é feita só de uma pessoa, não é minha, é da equipe inteira, né? Nós temos vários doutores em inteligência artificial da PUC, né? Que foram colegas do Henrique, né? Dentro desse estudo que ele teve lá, do doutorado dele. E então a no-harm é uma criação de todos nós. Perfeito. Ana Helena, muda tudo a partir de agora? Não muda nada? Só está dando mais entrevista? Não, tem bastante entrevista, é verdade. Mas o que importa é a gente alcançar mais pessoas. Eu acho que isso que importa.
E é por causa dessa postura que a gente está recebendo aqui uma enxurrada de mensagens dos nossos ouvintes via WhatsApp. Tem ouvinte escrevendo aqui de São Paulo, Roberto, diz que postura de pessoas como você dão na gente um orgulho de ser brasileiro. Aí tem o Jefferson, que também escreveu para a gente do interior paulista, também elogiando a iniciativa. A Gigi mandou mensagem para cá, falando que certamente a maior recompensa é dar qualidade de vida a estas pessoas. O Deva, que é farmacêutico, diz que ficou muito feliz com a iniciativa. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês aqui. Muito obrigado, Ana Helena Ubrich. Até uma nova oportunidade, até mais. Até. Ana Helena Ubrich, farmacêutica, cofundadora da No Harm, ao lado do irmão, o Henrique Dias, cientista de dados, e que teve o nome dela nesta lista prestigiada das 100 pessoas mais influentes do mundo da inteligência artificial, lista essa produzida pela revista americana Time.